Dado o horário previsto para a sessão de julgamento, declaro aberta a sessão da terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, sessão do dia 13 de janeiro de 2026. Primeiramente, meu bom dia a todos, conselheira, conselheiros, representantes da Fazenda Pública, secretária de sessão, todos aqueles que nos acompanham. Hoje nós temos em apreciação 3 processos na pauta ordinária e um processo na pauta de retorno. O processo da pauta de retorno é um processo em que sou autor do pedido de vista, será o primeiro a ser apreciado, então vou transferir então a coordenação para o conselheiro Fábio Eduardo. Doutor Fábio. Pois não, senhor coordenador, eu também desejo um bom dia a todos. Vamos lá. Eu anuncio então o recurso voluntário número 2.700 de 2025, ainda, né, do ano passado, apresentado no processo número 4012.300.569748. Esse processo tem como sujeito passivo Fio 30 Comércio de Malhas e Tecidos Limitada. O advogado do processo não se faz presente, a representante da Fazenda Pública, a doutora Lilian, e o relator desse processo é o doutor Air Vasconcelos. O doutor Cícero, então, ele se posiciona na minha cadeira, né, na cadeira 4, mas é o autor do pedido de vista, não é isso, doutor Cícero? Correto, senhor coordenador. Então, doutor Air, quando tiver em condições, por favor, apresente seu relatório. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Valéria, conselheiro Cícero, conselheiro Henrique, conselheiro Weber, representante fazendário, doutora Lilian Fagundes, aos que aguardam seus processos na sala de espera, doutor Ivonaldo, doutor Francisco, nossa secretária de Câmara, Débora, e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Consta dos autos que o sujeito passivo omitiu o registro de documento fiscal na escrituração fiscal digital EFD com omissão de ICMS em abril de 2019 e novembro de 2021, conforme malha 12 GPRO em anexo, sujeitando-se ao pagamento de ICMS no valor de R$ 117.935,21, multa e acréscimos legais. Foi apontado como infringido o artigo 64 da Lei 11.651 de 91 do CTE, combinado com os artigos 356C, parágrafo 2º, 356D, 356F, 356K do Decreto número 4.852 de 97 do STE, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 71A, inciso 4A, parágrafo 3º do CTE, com a redação da Lei 19.965 de 2018. O lançamento foi instruído com os documentos de folhas 3 a 10. O sujeito passivo apresentou impugnação, alegando preliminar de nulidade do auto de infração, por ser insegurança da determinação da infração, cerceamento do direito de defesa, e no mérito requereu a improcedência do auto de infração, haja vista ter comprovado a regularidade de todas as notas fiscais de entrada e saída auditadas, e ainda realizado todos os lançamentos devidos. Alternativamente, requereu a readequação da penalidade para a prevista no artigo 71, 23, a linha C do CTE. Mediante sentença 78/2024, o julgador singular conheceu da impugnação, negou o provimento, rejeitando todas as preliminares e pedidos alternativos para, no mérito, julgar procedente o auto de infração, aplicando a súmula 09 de 2022 do CAT. O sujeito passivo apresenta recurso voluntário e sustenta que o auto de infração é nulo porque não apresenta provas suficientes que demonstrem com segurança a suposta omissão de documentos fiscais e do ICMS correspondente. Afirma que todas as notas apontadas como não lançadas estavam devidamente registradas no SPIT dentro do prazo legal, revelando falhas no levantamento fiscal. Argumenta que tais falhas caracterizam a hipótese prevista de nulidade previsto no artigo 20, inciso 4 da Lei 16.469 de 2009,
pois não há elementos aptos a identificar com segurança a infração e o infrator. Alega que a tipificação utilizada é incorreta e não guarda relação com os fatos apurados e que deveria ter sido aplicada, se fosse o caso, a penalidade específica do artigo 71, inciso 23C, requer a adequação da capitulação e aplicação de forma privilegiada prevista no parágrafo 8º do artigo 71 da Lei 11.651 de 91, com redução de 50% da penalidade. Aponta que a auditoria não observou requisitos previstos no manual de auditoria, sendo que não houve análise completa dos livros de registros fiscais nem trancamento de estoque, procedimento obrigatório que deve ser realizado com conferência física e acompanhamento contribuinte, comprometendo a credibilidade do levantamento e configurando cerceamento de defesa. Assim, sustenta que o procedimento fiscal é falho e deve ser declarado nulo. Contesta a imputação de omissão de registro na FD referente aos meses de abril de 2019 e novembro de 2021, sustentando que todos os documentos fiscais desses períodos foram devidamente registrados, inexistindo ICMS devido ou notas fiscais suprimidas. Afirma que não subsiste obrigação tributária ou penalidade decorrente da autuação. Subsidiariamente, afirma que, havendo dúvida quanto à capitulação legal ou circunstâncias de fato, deve ser aplicada a interpretação mais favorável ao acusado, conforme o artigo 112 do CTN. Defende que a multa aplicada é manifestamente excessiva e viola o artigo 150, inciso 4 da Constituição, em que as penalidades desproporcionais têm sido consideradas confiscatórias pelo STF. Ao final, requer que seja declarada a nulidade do auto-infração, especialmente por insegurança na determinação da infração, erro, na tipificação da conduta e da penalidade, falhas na instrução da auditoria e ausência de comprovação da infração. Requer ainda a redução da multa aplicada por ser confiscatória e desproporcional. No mérito, a procedência total do recurso, com a consequente extinção do auto-infração e de todas as obrigações dele decorrentes. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a nulidade, requer o afastamento da penalidade aplicada com readequação para o inciso 71, o artigo 71, inciso 23 da Lei 11.651 de 91, e aplicação da redução de 50% da penalidade nos termos do artigo 71, parágrafo 8º do CTE. Esse é o relatório, senhor coordenador. Muito bem, doutor. Aí, só para ficar mais objetivo aqui na minha ficha, então os pedidos são de nulidade, né? De mérito, e Mérito e tem alteração. readequação da penalidade. Ele pede alteração do dispositivo e também aplicação do parágrafo 8º, é isso? Os Isso. dois? Uhum. Ok. Muito obrigado. Então, doutora Lilian, a senhora tem 10 minutos. Bom dia, seu coordenador. Desejo um bom dia também a todos os conselheiros, conselheira Valéria, meu colega Ivonaldo, da representação, que está na sala de espera, doutor Francisco. E desde já, né, como a minha primeira oportunidade aqui nessa Câmara, desejo um excelente ano a todos, que seja um ano proveitoso de trabalho também na vida pessoal de cada um. Bom, em relação a esse processo, ele trata de omissão de registro de documentos fiscais na escrituração fiscal digital, que é FD, por parte do sujeito passivo. E essa omissão resultou na falta de recolhimento de ICMS relativos a abril de 2019. Em abril de 2019 foi uma nota fiscal, modelo 55, série 1, e em novembro de 2021, que foram 11 notas, modelo 55, também série 1. A detecção da infração se deu por meio de uma auditoria de malha fiscal, que é um procedimento automatizado de cruzamento de dados, o que chamamos aí de malha 12, que é a malha que identifica as notas fiscais de saída que não foram registradas na escrituração fiscal digital, trabalho que é feito pela Gerência de Prospecção de Auditoria da Superintendência de Controle e Auditoria. A sistemática de fiscalização por meio desse cruzamento de dados
é uma medida essencial, ela é muito importante para a administração e hoje nós já contamos aí com 22 malhas fiscais. E essas malhas, elas visam identificar de uma forma mais eficiente e automatizada, como eu disse, irregularidades e inconsistências, que se não forem corrigidas pelo próprio contribuinte, ele tem essa oportunidade por meio da autorregularização, elas devem ser autuadas para garantir a equidade fiscal, coibir futuras omissões e assegurar também a credibilidade do sistema tributário e do próprio programa de autorregularização. Quando o contribuinte ele não se autorregulariza após esse comunicado, evidencia-se a necessidade de uma atuação fiscalizadora, transformando o que poderia ser uma autocorreção sem multa em um lançamento tributário com todos os acréscimos legais e penalidades. E foi exatamente esse o caso desse processo. Por meio da malha 12, foi feito o confronto entre as notas fiscais de saída desse contribuinte e os registros na escrituração fiscal digital. E houve a identificação das irregularidades. Embora não conste nos autos essa parte, previamente a essa autuação, especificamente em 24/1/2023, o sujeito passivo ele tomou ciência via DTE de um comunicado com relação das inconsistências que foram detectadas pelo fisco, ou seja, com a relação das notas fiscais não registradas, mas até aquele momento passíveis de regularização. E a empresa ela teve o prazo de 30 dias para corrigir esses erros identificados. Que são emitidas pelo sujeito passivo, excluídas as notas fiscais canceladas. Consideram-se as notas fiscais modelos 55 e 65, né, no caso aqui foram de 55, com o ICMS maior do que zero. Não estão incluídas nessa malha as notas fiscais de saída emitidas por empresas enquadradas no Simples Nacional. Também não constam nessa malha as notas fiscais não registradas em virtude de FD zerada ou de falta de entrega de FD. E uma observação importante é que o sistema já substitui os dados a cada FD retificadora que recebe. Portanto, as notas fiscais não encontradas de fato não constam na última FD enviada pelo contribuinte até o momento de geração do comunicado. Na sua defesa, o contribuinte alega insegurança na determinação da infração, que hoje seria analisado como cerceamento do direito de defesa, e afirma que as notas fiscais supostamente não lançadas foram devidamente registradas no spread fiscal. O que foi feito nessa auditoria? A fiscalização ela utilizou dados declarados pelo próprio contribuinte, as notas fiscais eletrônicas emitidas, e as comparou com os registros feitos na sua declaração em EFD. A malha fiscal aponta claramente quais os documentos que não foram registrados. Como o contribuinte alegou de forma muito categórica, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, que ele lançou essas notas, mas nada apresentou para comprovar, eu fiz essa consulta das EFDs dos meses de abril de 2019 e de novembro de 2021 e não constatei esses registros, ainda que extemporâneo, dessas referidas notas na EFD. Especificamente, em abril de 2019, não consta o registro da nota 2383. As últimas emitidas foram a 2381 e 2382, no dia 25/4/2019. Em novembro de 2021, a última nota emitida e registrada na FD foi a de número 2848. As que foram autuadas são da sequência 2849 a 2860, ou seja, posteriores.
O sujeito passivo alega também que haveria aí um erro na tipificação da infração. Também não assiste razão à defesa nesse ponto, porque a tipificação da infração, que é o artigo 64 caput, parágrafo 2º da Lei 11.651 de 91, é perfeitamente adequada. Esse artigo ele estabelece a obrigação geral do sujeito passivo de cumprir as obrigações tributárias e o registro de documentos fiscais na EFD é, sem dúvida alguma, né, uma dessas obrigações. O artigo 356-C, parágrafo 1º, inciso 2 do RCTE, de forma bem específica, impõe a utilização da EFD para a escrituração do livro de registro de saídas. Assim, a omissão de tal registro representa aí uma clara violação à legislação tributária. Quanto ao pedido de correção da penalidade aplicada, a penalidade imposta, que foi fundamentada no 71A maiúsculo, inciso 4, a linha A, item 1, parágrafo 3º da Lei 11.651 de 91, é a mais específica e correta para esse caso. Esse artigo ele foi introduzido por uma lei posterior, 19.965 de 2018, com vigência a partir de 16 de 1 de 2018, justamente para tratar as infrações relativas à escrituração fiscal digital. O artigo 71, 23C, citado pelo contribuinte, refere-se a arquivo magnético, que é uma figura distinta da EFD, portanto, inaplicável à situação fática dos autos. Sobre a auditoria aplicada, que também é um questionamento da defesa, a auditoria foi realizada com base no roteiro 11 da instrução número 15 de 2019, SAT, de 2009, desculpa, SAT, e é uma espécie de uma versão simplificada da auditoria das saídas registradas e do documentário emitido. Esse roteiro não exige o trancamento de estoque, ao contrário da auditoria específica de mercadorias, que é o roteiro 9, como alega, né, o contribuinte, então não foi o caso dessa aplicação desse roteiro. O contribuinte ele teve todas as oportunidades de defesa, ele foi notificado, teve inclusive aí, né, como eu disse, um longo prazo para se autorregularizar, sem a incidência de multas. Ele apresentou impugnação, apresentou recurso, ou seja, ele teve pleno acesso aos autos. Sobre a multa aplicada, a multa foi de 12% sobre o valor da operação, limitada ao imposto, e é razoável e alinhada aos entendimentos do Supremo Tribunal Federal para multas punitivas que não excedam o valor do tributo. Quanto à forma privilegiada, não se aplica ao presente caso. Ambos os dispositivos são claros ao vedar, né? Tanto o 71, parágrafo 8º, como o 71A, parágrafo 6º, eles são claros ao vedar a redução da multa quando a irregularidade resulta na falta de pagamento do imposto e a omissão de registro de FD gerou a omissão de recolhimento de ICMS, como já foi demonstrado. Então, diante do exposto, senhores, a Fazenda Pública pede a procedência do auto de infração, confirmando, então, a sentença singular. É a manifestação, senhor coordenador. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Lilian. Conferência, conselheiros. Então, não havendo necessidade de conferência, eu peço ao doutor aí que apresente o seu voto. Muito obrigado, senhor coordenador. Pois bem, em apreciação ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo e o 30 Comércio de Malhas e Tecidos Limitado, no qual vem reiterando os mesmos pedidos feitos em primeira instância, sendo eles nulidades por cerceamento do direito de defesa, sim, de segurança e determinação da infração, mérito e readequação de penalidade e aplicação do parágrafo 8º do artigo 71 do CTN. Em relação ao pedido de nulidade, no que se refere à nulidade por cerceamento do direito de defesa, entendo que não há. E prova disso é que o sujeito passivo foi intimado e, por intermédio de seu advogado legalmente constituído, apresentou tempestivamente a peça defensória, que ora é objeto de apreciação, demonstrando que foram atendidas as garantias do devido processo legal da ampla defesa. Neste ponto, cumpre-se observar que o contribuinte foi cientificado a regularizar o registro dos documentos fiscais e a recolher o imposto devido no prazo estipulado,
termo de folha 5, o que, uma vez assim procedendo, evitaria a lavratura do auto-infração em julgamento e, consequentemente, a imposição de qualquer penalidade. No entanto, o contribuinte quedou-se inerte. Já em relação à ausência de nota explicativa, considero desnecessário, uma vez que o levantamento fiscal constituiu em comparar os valores das operações e do imposto destacados nos documentos fiscais emitidos pelo contribuinte e listados nas folhas 9 e 10 com valores lançados no registro de saídas de sua EFD no mesmo período, não havendo nenhuma dificuldade quanto ao seu entendimento. Também não consigo enxergar nos autos qualquer nulidade por insegurança na determinação da infração, visto que ela só caracterizará quando o vício comprometeu o entendimento do trabalho fiscal, com clara falta de sintonia entre o levantamento realizado pelo fisco e as provas juntadas, e ainda quando não constarem no processo elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator, o que não acontece no caso em tela. Ademais, o trancamento de estoque não é exigido em levantamento fiscal, como o que respalda o lançamento em julgamento, uma vez que não se trata de uma auditoria específica de mercadorias, como entendeu a recorrente, mas sim de uma versão simplificada da auditoria das saídas registradas e do documentário emitido, previsto no roteiro 11 da Instrução de Serviço número 15 de 2009, SAT, Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, para a qual não se exige o citado documento. Com a mudança ocorrida recentemente na Lei 23.130 de 2024, a preliminar de insegurança na determinação da infração passa a ser analisada como cerceamento ao direito de defesa. Desta feita, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa, com fulcro na Lei 23.130 de 2024, analisando os respectivos pedidos como sendo somente em relação ao cerceamento ao direito de defesa. Portanto, ao contrário do que alega a defesa, em análise aos requisitos necessários ao lançamento, conforme previsto nos artigos 142 do CTN, 160 do CTE e 8º da Lei 16.469 de 2009, constata-se que todos foram cumpridos, não incorrendo em nenhum dos casos possíveis de nulidade elencados no artigo 20 da Lei 16.469 de 2009. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Adentrando ao mérito, a acusação fiscal aqui é de que o sujeito passivo omitiu o registro de documento fiscal na escrituração fiscal digital EFD com omissão de CMS, conforme malha fiscal em anexo, ficando em consequência obrigado ao pagamento do imposto omitido, no valor de R$ 117.935,21, além da penalidade e demais acréscimos legais. A omissão do registro de notas fiscais de saída relativamente aos exercícios auditados foi detectada por intermédio da verificação ocorrida no livro de registro de saídas de escrituração fiscal digital do sujeito passivo. Ou seja, o levantamento fiscal foi efetuado com base nas informações constantes do banco de dados da Secretaria de Estado de Economia por meio do confronto entre as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo e os lançamentos dessas notas fiscais nos respectivos registros de saída da escrituração fiscal digital gerada e transmitida por ele. De acordo com o resultado da malha 12, GPRO, constatou-se o não registro na FD dos documentos nela listados e, consequentemente, o não recolhimento de CMS neles destacados. Cientificado o teor da malha e concedido prazo para regularização espontânea, autorregularização, ou seja, sem penalidade nos termos do artigo 441-A, parágrafo 1º do STE e conforme o termo de folha 5, o sujeito passivo assim não procedeu. Registre-se que o ICMS aqui exigido se refere exatamente ao valor do imposto destacado nos documentos fiscais que não foram registrados, conforme se vê da malha de folhas 07 e 08. Por sua vez, o sujeito passivo, em sua defesa, alega que todos os documentos foram registrados
sem, contudo, colacionar aos autos quaisquer provas neste sentido. Portanto, a defesa não oferece nenhum elemento que corrobore com suas alegações. Nessa senda, entendo que o polo passivo, ao assim proceder, não conseguiu desconstituir a acusação fiscal ao mesmo tempo em que descumpriu o disposto no artigo 19 da Lei 16.469 de 2009. Em relação ao pedido de redução da penalidade aplicada, deixo de me pronunciar relativamente quando ao pedido do polo passivo para que seja reduzida, dado ao seu caráter confiscatório e por isso inconstitucional, a uma, por se tratar de uma multa punitiva, porque resultante de ação fiscal e que se encontra em perfeita consonância com a legislação tributária e ao caso concreto e também por tais alegações de inconstitucionalidade não podem ser objeto de decisão desse juízo, vez que o artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 16.469 de 2009 veda expressamente que seja proferida decisão administrativa que implique em afastamento da aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal, o que não é o caso. Logo, não há ajustes a serem feitos, bem como não é competência desse julgador conceder a redução de penalidade que não seja prevista em lei. No que se refere aos pedidos de substituição da penalidade aplicada nestes autos por aquela prevista no artigo 23, a linha C do artigo 71 do CTE e de aplicabilidade de forma privilegiada de multa formal prevista no parágrafo 8º do mesmo dispositivo, os rejeito. Torna-se importante ressaltar que a multa formal aqui aplicada, além de estar adequada, está prevista no artigo 71A, acima descrito, e não no artigo 71 do CTE. É que ela se refere a fatos geradores ocorridos após 2018, no caso 2019 e 2020, e dizem respeito à omissão de registro de documentos fiscais na escrituração fiscal digital, e não em livros fiscais físicos, razão pela qual não foi utilizado o artigo mencionado pela defesa, o que veda, por consequência, que seja utilizada a forma privilegiada requisitada. Além disso, a autoridade fiscal aplicou corretamente a regra limitadora prevista no parágrafo 3º do artigo acima transcrito, conforme consta na exordial. Por fim, a forma privilegiada prevista no parágrafo 8º do artigo 71 do CTF foi praticamente reproduzida pelo parágrafo 6º do artigo 71A do mesmo diploma legal, e ambos vedam a sua aplicabilidade nos casos que tenha sido constatada a omissão de pagamento de imposto em razão do não registro dos documentos fiscais no livro próprio, exatamente como ocorre nestes autos. Mais uma razão, portanto, que impede que considerar no cálculo da penalidade imposta. Por todo exposto, entendo que o processo se encontra adequadamente constituído e se faz incontroversa parte da infração indicada na exordial, cujo valor apontado pela autoridade fiscal fora correto, e concluo pelo não acolhimento integral das razões expostas pela defesa, por não constar provas capazes de lidir totalmente a imputação, estando-a correta e devidamente fundamentada, restando, por conseguinte, comprovada a infração à legislação tributária e presentes nos autos todos os requisitos e pressupostos necessários a produzir efeitos que lhes são próprios nos termos do artigo 160 da Lei 11.651 de 91. Concluo, então, pela manutenção do lançamento nos termos propostos pelo auditor fiscal. Então, ante o exposto, eu rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. E, por fim, rejeito os pedidos de readequação readequação da multa aplicada ante seu caráter confiscatório e a adequação do parágrafo 8º do artigo 71 do CTE. É como voto, senhor coordenador. Muito bem, doutor Aí, muito obrigado. Em seguida, o vistor, doutor Cícero, por favor.
Obrigado, doutor Fábio. É, acusação bastante simples, uma acusação de omissão de registro de documentos fiscais na FD. Bastante clara a acusação, no meu entender, ela é autoexplicativa, não precisa de maiores detalhamentos aí na acusação fiscal. O sujeito passivo foi notificado previamente pelo procedimento de autorregularização para tomar as providências, então ele já sabia da acusação mesmo antes de ser lavrado o auto-infração, quedou-se inerte, foi lavrado o auto-infração. Então, assim, no meu entender, ele teve todas as oportunidades de se manifestar com relação a essa acusação, inclusive teve a oportunidade de sanear antes do lançamento, evitando assim a multa, né? E não o fez. Então, assim, não há que se falar que é cerceamento do direito de defesa, muito menos insegurança, que também está dentro do cerceamento agora com a nova alteração do artigo 20 da 16.469. Então, assim, com relação à penalidade proposta, aí, para mim, é a correta, como bem salientou o conselheiro aí, a partir do exercício de janeiro de 2018, houve a inserção de uma penalidade específica para as infrações de obrigações acessórias referente à FD. Então, antes desse período, aplicava-se uma penalidade não muito específica, uma penalidade genérica. Posteriormente, com a inserção desse artigo 71A, houve aí, então, a inserção de penalidades específicas. E a autoridade fiscal elenca a penalidade específica para o caso. Não há aqui necessidade de adequação de penalidade, a penalidade é a correta. Também, como bem salientou o conselheiro aí, também não cabe aqui a aplicação do parágrafo 8º, tendo em vista que a infração resultou em falta de pagamento do imposto. Ele deixou de registrar notas onde havia destaque de ICMS, consequentemente, houve a falta de pagamento. Então, não se aplica aqui, no caso, não seria nem o parágrafo 8º, né, porque o artigo 71A tem um dispositivo específico para isso também, que é correlacionado ao parágrafo 8º. Então, de qualquer forma, não há necessidade de aplicar. No mérito, também o sujeito passivo não trouxe nada aqui para afastar a acusação fiscal. Ele afirma que registrou as notas, mas não traz a documentação probatória das suas alegações. Então, sem maiores delongas, sem querer estender aqui no voto, porque o conselheiro aí já abordou todas as questões, eu acompanho o voto do relator na íntegra. Muito bem, muito obrigado, doutor Cícero. Houve concordância entre o voto do relator e o do revisor, então eu vou simplificar e indagar se há discordância entre os demais. Não havendo, podemos então anunciar o resultado para o julgamento deste processo. A terceira Câmara Julgadora do CAT, no julgamento do recurso voluntário número 2700 de 2025, decidiu, por unanimidade de votos em todos os itens, rejeitou o pedido de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, no mérito, negou provimento ao recurso e declarou a procedência total do lançamento. Com relação à multa, rejeitou o pedido de adequação ou redução da penalidade e também de aplicação da forma privilegiada prevista no artigo 71, parágrafo 8º do CTE. Este, então, é o resultado para o julgamento deste processo. Agradeço a presença da doutora Lilian. Esse é o único processo, né, doutora, conosco? Eu que agradeço, desejo um excelente dia a todos. Tenha um bom dia. E, em seguida, devolvo a coordenação ao doutor Cícero. Obrigado, doutor Fábio. Passamos então agora à pauta ordinária, em apreciação, item 1 da pauta, processo 4012-1004-117-33, contendo recurso voluntário, número 100 de 2026, sujeito passivo Santa Marta, Distribuidora de Drogas Limitada, Solidários Carina Civile Pereira e LKL Participações Limitada. Representante do sujeito passivo não faz presente, representando a Fazenda Pública, o doutor Ivonaldo. A relatora do processo é a conselheira Valéria. Doutora Valéria, quando em condições o relatório, por gentileza. Obrigada, senhor coordenador. Um bom dia. Bom dia à secretária Débora, senhores conselheiros, doutor Ivonaldo. Um bom dia a todos. Trata-se de recurso interposto por Santa Marta, Distribuidora de Drogas e Responsáveis Solidárias em desfavor da decisão singular, que declarou a revelia do sujeito passivo principal, Santa Marta, com fundamento no artigo 28.1 da Lei 16.469 de 2009, em razão da não apresentação de impugnação. Conheceu da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo LKL Participações Eireli e Carina Civli Pereira, para, em preliminar, rejeitar todas as alegações de nulidades, rejeitar o pedido de exclusão das solidárias e, em relação a mérito, aplicar o artigo 11A do Regimento Interno do CAT. No auto de infração, cobra-se do polo passivo ICMS acrescido das penalidades legais relativo ao período de 1º de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020, decorrente de operações registradas em notas fiscais eletrônicas, modelos 55 e 65, notas essas em que o contribuinte teria utilizado a carga tributária inferior à prevista na legislação tributária, conforme diferença apurada por intermédio da auditoria comparativa da situação tributária da base de cálculo. As solidárias Carina Civli e LKL Participações Eireli foram incluídas no polo passivo com fundamento no artigo 4512 da Lei 11.651, com a fundamentação de que o contribuinte teria continuado a utilizar carga tributária inferior após restabelecimento da alíquota de 17% pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, configurando supressão do tributo. Senhores, senhor coordenador, senhores conselheiros e doutor Ivonaldo, nós temos aqui 3 peças recursais para apreciação. Porém, analisando melhor a data da apresentação dessas peças e também com a informação me fornecida pelo doutor Ivonaldo do decreto 9961 de 2021, que transferiu o feriado do dia 28 de outubro de 2021 para o dia 1º de novembro de 2021, a autuada, a pessoa jurídica Santa Marta, ela foi intimada via DTE dia 8 de setembro e, por intermédio do advogado, dia 13 de 10 de 2021. A LKL foi intimada 13 do 9 e, por intermédio do advogado, 13 do 10. Carina Civli apenas por intermédio do advogado, dia 13 do 10. Então, ainda que considerássemos a data da intimação do representante, 13 do 10, o prazo final seria dia 28 de outubro de 2021. E, a princípio, eu entendi que não estaria perempto por o dia 28 ser feriado, né? Porém, conforme dito, o doutor Ivonaldo me passou esse decreto que transferiu o feriado do dia 28 para o dia 1º. Então, ainda que considerássemos as peças recursais apresentadas por intermédio de advogado, ainda assim estariam intempestivas. Então, senhor coordenador, diante desse fato, eu entendo que esse fato, essa questão processual, ela é preliminar e prejudicaria a análise das peças recursais e, considerando o que dispõe o artigo 28 da Lei 16.469, que a Câmara Julgadora ela deve declarar a perempção nos termos do parágrafo 4º do referido artigo, assim, eu, antes de apreciação e de análise de todos os pedidos das recorrentes, eu voto pela declaração da perempção dos recursos. Obrigado, então, doutora Valéria. A doutora Valéria apresentou aí uma questão prejudicial, então, a análise das peças recursais. Então, nesse primeiro momento, vamos fazer essa análise. Passa, então, a palavra ao doutor Ivonaldo. Sem som, doutor Ivonaldo. Bom dia, os senhores me ouvem? A senhora me ouve? Agora sim. Bom dia, doutor Cícero, senhores, bom dia, doutora Valéria, Débora, bom dia a todos.
Bom, de fato, como trouxe a argumentação da doutora Valéria, entendemos aqui que nesse processo todos os recursos foram apresentados de forma intempestiva. Sabemos que o prazo para recurso é de 15 dias e, ainda que se conte aqui a data de intimação do advogado, que seria o dia 13/10, esse prazo é determinado no dia 28/10. Sabemos que de 28/10 é, no estado de Goiás, o dia do servidor público. Mas no ano de 2021, o governador publicou no dia 5 de outubro de 2021, portanto, antes da intimação, inclusive, o decreto 9.961, que transferiu a data, o feriado do dia 28 para o dia 1º de novembro. 28 era uma quinta-feira. Ele transferiu para 1º de novembro, uma segunda-feira. Então, entendemos aqui que, nesse caso, o dia 28 de outubro passou a ser um dia útil, sendo considerado aqui para efeitos de contagem do prazo. Então, o termo final aqui da contagem seria dia 28/10, e o recurso dos 3 sujeitos passivos, aqui no caso, foram apresentados no dia 29/10, um atraso de um dia, portanto. Então, entendemos aqui que concordamos com a doutora Valéria quanto à preempção dos recursos apresentados neste processo. Obrigado. Obrigado, então, doutor Ivonaldo. Indaga-se a necessidade de conferência. Não houver necessidade de conferência, doutora Valéria, deseja complementar a sua manifestação? Não, senhor coordenador, eu voto no sentido de declarar a preempção dos recursos interpostos. Obrigado, então, doutora Valéria. Doutor Henrique? Governador, demais presentes, acompanho o voto da conselheira relatora Valéria. Obrigado, então, doutor Henrique. Havendo concordância entre relatora e o revisor, indaga aos demais conselheiros se há alguma divergência. Não havendo divergência, então, com relação ao processo em análise, a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por unanimidade de votos declarar a ocorrência de preempção nos termos do inciso 2 caput, do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 28 da Lei 16.469. O resultado para esse processo, passamos à análise, então, do item 2 da pauta, processo 4012-1003-115-18, recurso voluntário 101/2026, sujeito passivo Santa Marta Distribuidora de Drogas Limitada, solidário continua Carine Civile Pereira e LK Participações Limitada, representando a Fazenda Pública o doutor Ivonaldo, relator do processo é o conselheiro Henrique Celso de Castro. Doutor Henrique, quando em condições, o relatório. Obrigado, senhor governador. Senhor governador, o meu processo é semelhante ao da conselheira Valéria, né? Só que, muito embora não tenha essa questão das datas, né? Na verdade, o sujeito passivo, ele apresentou o recurso no processo de forma intempestiva, que não acontece no meu caso. Assim, acho que seria necessária a leitura do relatório e peço se eu posso antecipar esse voto logo em seguida, uma vez que não há representante de direito passivo presente. Pois não, doutor Henrique. Trate de recurso voluntário à terceira Câmara de Julgamento, com fundamento no artigo 39 da Lei nº 16.469 de 2009, contra a sentença número 6.961 de 2021, proferida por julgador singular que não conheceu da impugnação apresentada pela autuada principal e declarou a sua revelia. 2. Declarou a revelia da autuada solidária LK de Participações da IRL. E 3. Conheceu da impugnação apresentada pela autuada solidária Carina Civile Pereira e rejeitou todas as suas alegações para, no mérito, aplicar o artigo 11A do regimento interno deste Conselho, uma vez que a matéria já está ou foi discutida no Judiciário. Infringiu os artigos 11, inciso 1, 27, 40 e 64 da Lei nº 11.651 de 91, pois realizou saída de mercadorias no período de 1 de agosto de 2020 a 31/12 de 2020, por meio de nota fiscal eletrônica modelo 1 ou 1A/Confiscal, com carga tributária inferior estabelecida pela legislação tributária, que resultou em uma diferença de ICMS a recolher, no valor de R$ 191.819,79, apurada em auditoria comparativa de situação tributária de base de cálculo. E por isso foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso 4A, da Lei nº 11.651 de 91, com redação na Lei nº 17.519 de 2011. Como devedores solidários, foram autuados a Carine Civile Pereira e LQL Participações da IRL, nos termos do artigo 45, inciso 12, da Lei nº 11.651 de 91,
por terem participado da prática de ato ilícito tributário. Embora conste dos autos a declaração de perempção das autuadas solidárias Carine, Civil e Pereira e LQL Participações, conforme termo de perempção de folha 295, destaque que somente a LQL Participações quedou sinérgica, sendo certo que a autuada solidária Carine, Civil e Pereira recorreu da sentença antes mesmo de ser intimada. Em seu recurso voluntário, Carine, Civil e Pereira aduz que a cobrança do tributo objeto desse despacho está suspenso, por lesão judicial, e que, por isso, ela não poderia ser responsabilizada pelo débito. Além disso, alegou ausência de responsabilidade solidária, uma vez que não se encontram preenchidos requisitos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional. A autora principal, por sua vez, por meio de 2 recursos voluntários, conforme consta das folhas 306 a 324 e 326 a 344, arguiu em sede preliminar, declaração de nulidade da sentença direcionada ao sujeito passivo da Santa Marta Distribuidora de Drogas Limitada, por cerceamento do direito de defesa, por quanto as razões constantes da impugnação à infração não foram apreciadas, devido ao fato da defesa ter sido interposta por filial diversa daquela constante da autuação. Alternativamente, ainda em sede preliminar, a necessidade de suspensão do julgamento do PAT até o julgamento definitivo do RS 714, 139/RG, pelo STF, nos termos do artigo 1035, parágrafo 5º, e 1037 do CPC. Por todo exposto, ela requer ainda que seja colhida as preliminares alegadas para declarar a nulidade do auto de infração em face da insegurança da determinação da infração ou de cerceamento do direito de defesa. Em não sendo acatada a preliminar no mérito, requer que o auto de infração seja julgado improcedente para excluir a LQL participações em LL da relação de direito tributário. E que, ao final, seja julgado totalmente procedente o auto de infração em textilha pela inexistência de ato ilegal praticado pelo contribuinte e pela inexigibilidade do crédito tributário. Esse seria o relatório, senhor governador, e eu já passo já o meu voto. Nesse caso, ele tem uma particularidade, eu entendo que ela deve ser mencionada. Como foi dito aqui, a defesa, né, a impugnação auto de infração, ela foi interposta por empresa diversa daquela constante do auto, ou seja, da autuada principal. E o julgador de primeira instância, ele não conheceu, ou seja, ele não recebeu essa impugnação e declarou a revelia da Santa Marta, né, daquela que consta do auto de infração. Porém, se fizermos análise na sentença, apesar dele ter declarado essa perempção, né, essa revelia, desculpa, ele adentra ao mérito e ele aplica o artigo 11A, porque ele diz que essa matéria ela está sendo discutida no judiciário, e de fato está. Nós temos aí vários processos em que a Santa Marta ela consta, né, os autos como autuada, e sempre a matéria discutida é a mesma e o resultado do julgamento são os mesmos. Ou seja, a aplicação do 11A. O julgador de primeira instância também, ele afastou as preliminares suscitadas. Ou seja, se nós fizermos uma análise profunda da sentença, iremos chegar à conclusão de que houve sim essa análise dessa defesa, né? Ainda que nominalmente o julgador coloque que a autuada ela foi considerada revel. Então, sendo assim, senhor coordenador, passando por essa questão, eu entendo que esse recurso ele deve ser recebido e julgado aqui, na terceira Câmara, porque o mérito, sim, ele foi apreciado. Sendo assim, eu recebo esse recurso. Em relação às preliminares, né, que é a declaração de nulidade da sentença, isso eu afasto, porque eu já fundamentei o motivo de nós recebermos esse recurso e julgarmos ele aqui na terceira Câmara. Em sede preliminar, ele alega a suspensão do julgamento, né, até o julgamento definitivo do RA 714.139. Esse RL já foi julgado já, e a matéria em comento não é a matéria do auto de infração. Ela guarda até alguma semelhança, que é a questão da essencialidade da alíquota, né? Mas eu entendo que aqui deveria aplicar a distinção, ao fato, mas também, já passando por cima dessa análise, né, uma vez que já houve o julgamento desse processo, né, não caberia, que ainda que fosse caso de suspensão, não caberia aqui, porque já houve esse julgamento, né? Em relação
a preliminar para declarar nulidade ou auto de infração por cerceamento de direito de defesa, também eu já passei por ela, quando eu disse que iríamos julgar esse recurso aqui na terceira Câmara. E a autuada, ela pede, né, a exclusão da LKL Participações. Eu entendo que nós não podemos requerer direito alheio, né? A LKL devia ter vindo aos autos do processo e ter requerido essa exclusão, né, do seu polo passivo, né? Eu não entendo cabível aqui uma pessoa requerer direito de outrem. E, ao final, ele pede a improcedência do auto de infração, e aqui não nos cabe aqui fazer essa análise, né? Porque, como já bem dito, essa matéria ela está sendo discutida no judiciário. Então, de forma bem sucinta, senhor coordenador, eu recebo o recurso, eu afasto as preliminares, tá? Deixo de julgar o mérito, uma vez que aplico o artigo 11A do Regimento Interno, porque a autuada ela abriu mão da esfera administrativa para discutir essas questões judiciais. Em relação aos solidários, como já vem sido aplicado aqui em outros julgamentos, eu arguo de ofício a exclusão delas, tá? Na verdade, desculpa, a Carine Civil, ela interpõe o recurso, né? Eu recebo o recurso da Carine e dou provimento para excluí-la da demanda, e a LKL, eu arguo de ofício a sua retirada, uma vez que o artigo 4512 do Código Tributário Estadual foi declarado inconstitucional. Esse é o voto, governador. Obrigado, então. Conselheiro Henrique, então, só para deixar registrado, então, as matérias aqui em apreciação, pela minha anotação, são pedido de sobrestamento, nulidade da sentença de cerceamento ao direito de defesa, nulidade da peça recursal por cerceamento ao direito de defesa, mérito e exclusão do solidário, é isso? Então, solidário somente por parte da Carine. E aí, da LKL, é um pedido de Isso. ofício. Não, certo, então. Obrigado, então, doutor Henrique. Doutor Fábio? Fazenda Pública, doutor Cícero Antes. Desculpa, então, novamente cometi o mesmo erro, doutor Fábio. Doutor Ivonaldo, desculpa. Tranquilo, doutor Cícero, obrigado. Bom, mais um processo envolvendo a Santa Marta, que a acusação é de saída de mercadoria utilizando carga tributária inferior. Mais um dessa entrante de processos são julgados aqui pelos diversos órgãos deste conselho, e o resultado nesses processos, invariavelmente, é o mesmo, e sempre com a concordância da Fazenda Pública, que basicamente é o reconhecimento da via administrativa, da desistência da via administrativa pela aplicação do artigo 11A do Regimento Interno, ou até mesmo, mais recentemente, pelo artigo 26, pela aplicação do artigo 26A da Lei Processual, e normalmente com a exclusão dos dois solidários do polo passivo. O que muda, basicamente, nesses processos são situações processuais encontradas nos autos. E, nesse ponto aqui, é importante dizer que os dois coobrigados, a LKL e a Carina, há um termo de preempção nas folhas 290 para esses dois sujeitos passivos, tanto a LKL quanto a Carina. E aqui é importante destacar que existe no processo, sim, um recurso apresentado pela Carina nas folhas 292 seguintes dos autos. Mas, assim como decidido agora há pouco no outro processo, no processo anterior, esse recurso também ele é intempestivo por um dia. Nas folhas 286, temos a intimação do advogado, 13 de outubro, portanto, termo final em 28 de outubro, a data, como já sabemos, que era o feriado, mas foi transferido para o dia 1º de novembro, então temos aqui que o recurso foi apresentado no dia 29 de novembro, foi apresentado na sexta-feira, enquanto o prazo termina na quinta, no dia anterior. Então, esse recurso entendemos que ele é intempestivo, e o termo de preempção que consta as folhas 290 estaria correto. E aqui, quanto ao recurso da Santa Marta, há duas peças processuais, duas peças recursais aqui. Uma que foi juntada nas folhas 299 e seguintes. Este é um recurso intempestivo também, porque foi apresentado no dia 29 de outubro. Mas há um outro recurso, esse recurso está nas folhas 322, e este, sim, este é tempestivo, foi apresentado ainda no mês de setembro, considerando aqui a data de intimação da pessoa jurídica. Então, foi apresentado dentro do prazo. A pessoa jurídica foi intimada em setembro, e o advogado em outubro. E nesse recurso aqui, basicamente, a Santa Marta está pedindo aqui a nulidade da sentença, a suspensão do feito para aguardar a decisão judicial e improcedência
na sua peça recursal. Quanto à nulidade da sentença, o argumento basicamente ele gira em torno da revelia que foi reconhecida pela sentença em virtude da impugnação apresentada lá na fase inicial, escrever um CNPJ de filial diferente da constante deste auto de infração. E o argumento da defesa, basicamente, é que seria que haveria a unicidade da personalidade jurídica da Santa Marta, da empresa. Entendemos aqui que a questão é meramente processual, não é uma questão de direito civil, então não precisa socorrer aqui as normas de direito civil, que seria considerando aqui a unicidade da pessoa jurídica. A norma processual aqui, que deve ser aplicada ao caso, ela utiliza basicamente o conceito de estabelecimento e não de pessoa jurídica. Então, a distinção utilizada na Lei 16.469 é de estabelecimento. Como exemplo dessa questão utilizada, dessa definição utilizada pela norma, pela lei processual, nós temos as regras de intimação, que indicam que a intimação deve ser enviada ao estabelecimento autuado. A norma não fala em intimação enviada à pessoa jurídica. E tanto é assim que no artigo 14, parágrafo 8º, esse artigo determina que a intimação deve ser enviada a um outro estabelecimento do mesmo sujeito passivo em caso de estabelecimento em situação irregular. Veja que a norma fala sempre em estabelecimento. Primeiro se tenta intimar o estabelecimento descrito no auto de infração, ele não estando ativo, ele não estando por algum motivo irregular, intima-se um outro estabelecimento, uma outra filial situada no estado de Goiás e ativa. Então são uma regra que consta da nossa norma processual. E também nas regras do domicílio tributário eletrônico, e especialmente aqui a Instrução Normativa 1124/2012, ela descreve que deve existir uma caixa postal eletrônica, nomeada pela norma de CPE, para cada estabelecimento. Então, cada estabelecimento, novamente, aqui é o conceito utilizado pelas normas do domicílio tributário eletrônico. Então, não há uma caixa eletrônica de recebimento, uma caixa eletrônica de entrada de recebimento única para o CNPJ base. Então, cada estabelecimento recebe as suas comunicações eletrônicas de forma individual. Então, a questão aqui não é de unicidade da pessoa jurídica, mas de aplicação da norma processual, que trata de forma distinta os estabelecimentos. Portanto, não há nulidade aqui na sentença. Ademais, também, caso fosse reconhecida aqui a nulidade da sentença, caso fosse reconhecida, na verdade, a revelia do sujeito passivo, isso não implica aqui nulidade da sentença, porque essa sentença ela tem como fruto a livre convicção do julgador. O julgador olhou para os fatos, olhou para a norma e entendeu que haveria revelia aqui do sujeito passivo. Não é o caso aqui de contagem de prazo, não é o caso aqui de uma percepção errada quanto à tempestividade do recurso. E, nesse caso, se houvesse aqui uma contagem errada de prazo pelo julgador singular, aí sim poderia se levar à necessidade de nulidade da sentença e retorno dos autos para que o julgador conhecesse da peça de impugnação. Como aqui é um caso de livre convicção da aplicação da norma diante dos fatos pelo julgador singular, entendemos que não há nulidade da sentença. Mas aqui, caso se entenda, e me parece que essa é a direção do voto do conselheiro Henrique, caso se entenda pela nulidade, poderia ser aplicada aqui a teoria da causa madura, na medida em que a própria sentença já, na verdade, tratou dos temas que haveria de tratar caso analisasse a impugnação da Santa Marta. Então, os temas já foram devidamente debatidos no processo e essa Câmara também poderia, caso entendesse que algum dos temas não foi devidamente debatido, poderia, pela aplicação do artigo 40 da nossa lei processual, examinar toda a matéria, inclusive o mérito do processo. Então, e invariavelmente chegaria-se ao mesmo resultado. Que seria o resultado que seria a aplicação do artigo 11A e do regimento interno do CAT ou o artigo 26A da nossa lei processual. Quanto ao pedido de suspensão do feito para guardar a decisão judicial, nós não temos previsão normativa ou legal nesse sentido, não há autorização para que a Câmara faça sobrestamento de processo administrativo para guardar a decisão judicial. Quanto ao pedido de exclusão da LKL realizado pela Santa Marta, pela pessoa jurídica, entendemos que não pode aqui a Santa Marta, assim como disse o conselheiro Henrique, não pode a Santa Marta pedir um direito de terceiro. Então, esse pedido não deve ser conhecido aqui no caso. Mas, no caso de pedido de exclusão de todos os dois sujeitos passivos solidários
aqui, ainda que seja de ofício, por qualquer dos conselheiros, a Fazenda Pública normalmente está concordando com a exclusão dos solidários, dos dois da LKL e também da Carina, por não ver dolo na conduta dos dois solidários. Então, caso haja essa questão, e há no caso aqui da LKL, a argumentação de exclusão de ofício pelo conselheiro Henrique, da exclusão do polo passivo, concordamos sim com a exclusão tanto da LKL quanto da Carina, caso seja também suscitada de ofício. Então, nos manifestamos aqui, em resumo, pela manutenção da sentença que reconheceu a desistência da via administrativa e, caso seja arguída de forma completa, a exclusão dos dois solidários do polo passivo. Obrigado, senhores, senhora. Obrigado, então, doutor Ibonal. Antes de abrir a conferência, só duas questões aqui. Doutor Henrique, há um pedido de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, nulidade do lançamento? Eu anotei aqui, mas segundo. Ou é somente nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa? Deixa eu só abrir aqui de novo o relatório, coordenador. Para ver a notação. Se eu puder ajudar, é nulidade do lançamento, em razão da suspensão da agibilidade, que não teria Certo, nenhuma então. ilegalidade cometida pela própria empresa, né? Certo, então há esse pedido, não. Outra questão, doutor Henrique, está havendo, então, a questão da perempção em relação ao recurso da Carina, então aí seria a arguição de ofício em para os dois solidários, então. Sim, sim, depois da sustentação oral do doutor Ivonaldo, e agradeço, eu não me atentei em relação ao prazo. Então, neste caso, altero o meu voto, né, a declarar a confirmar essa perempção da Carine e aí estender o pedido de ofício a ela também, como foi feito pela LKL, né, e em relação a essa nulidade de anteriormente, também afastá-la. Ok, então. Indax está em condições de votação? Ok, então. Agora sim, doutor Fábio. Pois não, senhor coordenador. Eu também havia estudado o processo como o doutor Henrique, de que não estaria perempta a Carina, né? Mas, de fato, o processo julgado da doutora Valéria mostrou, né, que os dois estão peremptos. Então, no que se refere à nulidade, senhor coordenador, eu também concordo com o conselheiro relator, o fato de estar com a exigibilidade suspensa ou ele estar discutindo judicialmente não impede o fisco de fazer o lançamento do crédito tributário, não é? Até para fins de prevenção da decadência, né? Tem até previsão legal no sentido, na nossa norma tributária. Então, a alíquota utilizada pela empresa não foi a alíquota nominal prevista na lei, foi uma outra alíquota que ele entendeu, que era a alíquota da cesta básica, e foi discutir judicialmente essa alíquota. Então, o fisco, nessa tensão de entendimento, fez o lançamento do crédito tributário. Então, não há nulidade, né, nesse lançamento em razão disso, né? Então, eu acompanho o relator afastando essa nulidade. Tem um pedido aí também de suspensão do processo, né, em função da repercussão geral, como mencionou o doutor Henrique, né, com todos os argumentos dele, eu acompanho, né, eu acho que ele também mencionou que nós não temos permissão para suspensão do julgamento, processo aqui na Câmara. Quem tem essa permissão é o Conselho Superior. Nós já tivemos uma permissão na nossa lei e ela foi revogada, né? Então, a revogação de uma permissão pode muito bem ser entendida como uma proibição, mas mesmo assim já foi decidido isso pela totalidade dos conselheiros, questão processual, e ficou decidido que só o Conselho Superior poderia fazer o sobrestamento em casos específicos, né, de acordo com a decisão da totalidade dos conselheiros. Então, não é possível fazer a suspensão, e depois o doutor Henrique mostrou muito bem que perdeu o objeto, né, esse argumento trazido já foi julgado o RE. No que diz respeito ao mérito, o objeto, né, do pedido aqui é o mesmo objeto do pedido da ação judicial. E, nesse sentido, se aplica adequadamente o artigo 11A do Regimento Interno do CAT, o que implica na desistência, né, por parte do sujeito passivo do contencioso administrativo tributário. Então, também acompanho nesse quesito. Vou acompanhar também, entendendo que é possível, sim, fazer
a arguição de ofício, mesmo com os solidários peremptos, do meu ponto de vista, em razão da inconstitucionalidade do inciso 12 do artigo 45 do CTE. Então, ele foi declarado inconstitucional depois do lançamento do crédito tributário. Então, eu acho que justifica, né, esse incidente justifica a arguição de ofício. E eu vou concordar com o doutor Henrique pela exclusão dos dois, com apenas uma modificação na fundamentação. Não seria a simples inconstitucionalidade do inciso 12 que afastaria a responsabilidade, mas o fato de que, podendo fazer alteração da fundamentação legal, né, isso não representaria uma violação ao artigo 10 do CPC, né, é possível fazer essa alteração da fundamentação legal, mas mesmo assim, aqui careceria da comprovação do dolo, né, essa confusão, né, de que boa parte do período, se não em todos os autos da Santa Marta, ele fez a redução da alíquota com permissão, né, de decisão judicial, mesmo depois, né, que depois é que a decisão foi cassada e ele não fez o lançamento complementar, mas ele fez boa parte do período com permissão de decisão judicial, e nós temos entendido aqui que, nesse caso específico da Santa Marta, a conduta dos administradores não é dolosa, e sendo assim, não se estaria aí, supridos os requisitos, né, os pressupostos de fato do artigo 135, inciso 3 do CTN. E por conta da ausência de dolo, então, um fundamento levemente diferente do apresentado pelo doutor Henrique, eu vou concordar com ele pela exclusão dos dois solidários do polo passivo. É assim como eu voto, senhor coordenador. Obrigado, então, doutor Fábio. Havendo concordância entre o relator e o revisor, indaga a conselheiro e ao conselheiro se há alguma divergência. Não havendo divergência, anuncia o resultado do julgamento. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de sobrestamento do julgamento do processo, rejeitar o pedido de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, também por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, no mérito, aplicar o entendimento ao presente processo o estabelecido no artigo 11A do Decreto 6.930, no sentido de declarar a desistência do recurso administrativo interposto, tendo em vista a propositura de ação judicial referente ao mesmo objeto presente no processo em análise. Por fim, por unanimidade de votos, acolheu o pedido de exclusão dos solidários da lei, arguída de ofício pelo conselheiro relator. Salientando que o conselheiro Fábio Eduardo e a conselheira Valéria Cristina, no meu entender, votaram, então, pela exclusão, no sentido de que não estão presentes os requisitos do artigo 135, inciso 3 do CTN, ou seja, o dolo. Já os conselheiros Henrique Celso e o conselheiro Weber Braz, pelo fato do artigo 45, inciso 12, ser declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É o resultado para esse processo. Passamos à análise do próximo item da pauta. É o item 3 da pauta, processo 4012-1000-571-15, recurso voluntário 102/2026, sujeito passivo Santa Marta Distribuidora de Drogas Limitada, solidários Carina Civile Pereira e LKL Participações, representando a Fazenda Pública, continua o doutor Ivonaldo. Relator do processo agora é o conselheiro Francisco Viana Lopes, em substituição ao conselheiro Henrique. Doutor Francisco, em condições, o relatório. Bom dia, senhor coordenador dos conselheiros, representante fazendário. O processo é muito semelhante ao julgado do processo anterior do conselheiro, mas há só uma distinção com relação à sentença singular. O julgador singular declarou revelia do sujeito passivo Santa Marta Distribuidora com intempestividade de impugnação e não erro CNPJ. Solidário, escolha 289 do PDF, portanto, aqui nesse caso seria englobá-los de ofício a sua exclusão. Então, portanto, senhor curador, eu peço aqui a extensão do julgamento. A nulidade foi de sentença, nulidade da sentença, precisamente de defesa, muito semelhante ao processo anterior, seria pedido de extensão, senhor curador. Obrigado, então, doutor Francisco. Doutor Francisco está pedindo extensão. Ou indaga-se a mesma situação, doutor Francisco, com relações solidárias. Os solidários também estão peremptos, e se há arguição de ofício.
Sim, são perentes as folhas 289 do PDF. Ok, Sim. então, obrigado, então, doutor Francisco. Doutor Ivonaldo? Bom, senhores e senhora conselheira, de fato, concordamos com a extensão aqui do julgamento. Os pedidos apresentados aqui no recurso da Santa Marta são basicamente os mesmos. O que tem de diferença aqui nesse processo é que nós temos aqui a preempção da Carina e da LKL nesse processo, na certidão de escolhas 272, e temos apenas um recurso mesmo da Santa Marta, nenhum recurso intempestivo aqui neste processo. Aqui, a Santa Marta pede no seu recurso a nulidade da sentença por cerceamento, alegando, obviamente, que a revelia declarada lá na sentença singular teria ocorrido em decorrência da divergência de CNPJ entre o CNPJ autuado e o CNPJ constante da impugnação, que teria sido apresentada pela Santa Marta na fase singular. Mas, na verdade, não houve qualquer impugnação da Santa Marta na fase singular, apenas a LKL participou, apresentou impugnação neste processo. A Carina e a Santa Marta estão peremptas nesse processo. Nós temos certidão neste processo, acho que nas folhas 25, que mostra a perempção, a revelia da Santa Marta e da Carina na fase singular. Então, esse pedido, na verdade, de nulidade da sentença, eu acredito que ele deve ser negado não por questões envolvendo a unicidade de pessoa jurídica ou que o tema já foi debatido totalmente na sentença, o tema debatido no mérito do processo aqui pela Santa Marta no seu recurso, foi debatido na sentença, mas sim porque, na verdade, não houve impugnação apresentada pela Santa Marta. Então, a revelia declarada na sentença está absolutamente correta neste caso. Então, fazendo essa pequena diferenciação aqui com relação ao resultado, concordamos sim com a extensão do julgamento. Obrigado. Obrigado, então, doutor Ivonaldo. E dá essa necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, só para questão de anotação, consta também os mesmos pedidos, nulidade da sentença e também a preliminar de nulidade do lançamento por cesseamento ao direito de defesa. Correto? Doutor Fábio, Isso. doutor Francisco? Isso. Doutor Francisco deseja complementar o voto? Não, senhor coordenador. Doutor Fábio? Eu acompanho o conselheiro relator na integridade, com aquela adaptação do dolo, né? Ok, então. Doutor Welber? Pois não, senhor coordenador, muito bom dia a todos presentes. Acompanho o relator na íntegra. Ok, obrigado, então. Doutora Valéria? Com o relator? Ok, obrigado. Fazendo a distinção, né? Aquela distinção com relação à aplicação do 135, isso? Ok, então tá, também, doutor Elber, é a mesma situação. Então, anunciando o resultado do julgamento, a terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por unanimidade de votos rejeitar o pedido de sobrestamento do julgamento do processo, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por cesseamento ao direito de defesa, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cesseamento ao direito de defesa, no mérito, aplicar o artigo 11A do Decreto 6.930, no sentido de reconhecer aí a desistência do recurso, tendo em vista a propositura de ação judicial com o mesmo objeto. E, por fim, também acolher aí o pedido de exclusão de solidariedade da lide, arguição de ofício do conselheiro relator, com a observação de que os conselheiros Fábio Eduardo e a conselheira Valéria acrescentam aí mais um argumento, a ausência de dolo nos requisitos previstos no artigo 135.3. Os conselheiros Francisco Viana Lopes e o conselheiro Weber Braz votaram exclusivamente pelo fato do artigo 45, inciso 12 do CTR, ter sido declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. É o resultado para esse julgamento. Agradeço, então, a participação do doutor Ivonaldo. Obrigado, doutor Cícero. Obrigado, doutora Valéria. Senhores, obrigado. Bom dia, bom trabalho. Até a próxima. Então, não havendo mais processos a serem apreciados na sessão do dia de hoje, nenhuma matéria para ser deliberada, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para amanhã no mesmo horário. Obrigado a todos e um excelente dia.